O excelentíssimo Sr. Presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes, o Sr. Tenente-General Joaquim Chico Rodrigues, vai proferir uma alocução. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Joaquim Jorge Ferreira, Sr. Comandante do Regimento de Engenharia de Freixo de Espinho, Coronel Ramalho, Sr. Tenente-Coronel da Força Aérea em representação da Base Aérea, Sr. Presidente da Associação dos Combatentes do Ultramar Português, representante da Associação de Comandos, senhoras e senhores presentes, entidades civis e militares presentes, Sr. Presidente do Núcleo de Oliveira das Mães, Joaquim Carrete, caros combatentes, excelentíssimas famílias. Hoje, mais uma vez, prestamos homenagem aos que um dia saíram de suas casas, partiram para o cumprimento de uma missão de guerra ou de paz, em que estava em risco a sua própria vida na defesa dos interesses nacionais e da pátria. É com satisfação que me constituo parte integrante do marcante regozijo coletivo que colheu especial oportunidade para publicamente ver comemorar neste dia festivo do Núcleo de Oliveira das Mães da Liga dos Combatentes. A Liga dos Combatentes manifesta publicamente às entidades presentes, combatentes e famílias, o seu reconhecimento pelo apoio sempre concedido a este núcleo que ao longo dos últimos 97 anos serviu e apoiou os combatentes, viúvas, famílias, promovendo a história, a solidariedade e o apoio mútuo. Com afeto, com reconhecimento e com respeito devido ao homem e ao cidadão combatente desta cidade, bem como às suas famílias, revive-se hoje mais um pouco da história de todos nós, sobretudo daqueles que, para a escreverem, deram de si o melhor ou a própria vida. Em Oliveira das Mães, em homenagem hoje aos combatentes desta cidade, que se bateram na Guerra do Ultramar, jamais podemos esquecer aqueles combatentes por Portugal, por obras valorosas que foram da lei da morte, libertando. A Liga dos Combatentes, que nasceu há mais de 100 anos, viveu e ultrapassou todos os maus momentos porque passou a sociedade portuguesa, desde a Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Ultramar, as missões de paz humanitárias, e de vigilância a leste e de estupefacção ao oeste. Reunimos hoje aqui com as entidades, agentes e combatentes, precisamente para invocar o cidadão combatente desta cidade por Portugal, quando voltam a ocorrer na Europa e no mundo insegurança, dúvida, instabilidade e guerra. Não deixa de haver visões redutoras sobre os acontecimentos como o que hoje aqui vivemos. Contudo, é nosso entendimento que cada vez mais é necessário acentuar a importância que este tipo de cerimónias tem na afirmação de um povo, da sua cultura, da sua história e dos seus valores. Estão aqui presentes espiritual e fisicamente todos os combatentes de Oliveira do Bairro, vivos e mortos, que generosamente empenharam a sua vida por um mundo mais livre e mais justo ao serviço das Forças Armadas de Portugal. E não esquecemos os que noutras pelejas e lugares lutaram e lutam ao serviço da pátria e os que ainda hoje, nas operações de paz humanitárias, cumprem Portugal. E nós, com a experiência de tempos de guerra vivida, voltamos a sentir que os ventos da história recomendam ações imediatas no âmbito da defesa nacional que garantam a possibilidade de uma resposta condigna aos riscos, desafios e ameaças que surgem no espaço europeu. Portugal não é uma ilha e está estrategicamente cada vez menos afastada ou menos afastado dos meios que provocaram a ameaça e insegurança que percorre a Europa. A situação a que chegaram as Forças Armadas exige decisões políticas
que evitem a necessidade de novos milagres, como se deu na sua participação na Grande Guerra. Temos a obrigação moral de não voltar a dar missões impossíveis de cumprir aos nossos combatentes, ou que, ao serem tentadas ser cumpridas, exigiriam sacrifícios humanos dramáticos por falta de meios humanos e materiais disponíveis e adequados. Hoje, em Oliveira das Mães, volta a ser reforçado um tempo para sempre marcou jovens saídos de suas terras, que atravessaram os mares e viveram e morreram noutro continente. Alguns regressaram com traços indeléveis da sua saúde e outros mais fortes, mais homens, a ultrapassarem incólumes os infernos da guerra. Sabemos bem que a Grande Guerra foi um fenómeno mundial dramático que mudou o mundo e onde Portugal esteve envolvido na defesa dos territórios portugueses, da liberdade e da conquista da paz. Seguiu-se a Segunda Guerra Mundial, que determinou o envio de forças militares expedicionárias pelos cantos do então mundo português. O seu regresso conduziu a uma nova categoria de sócios da Liga dos Combatentes e à adoção da designação simples da Liga dos Combatentes e não somente a Liga dos Combatentes da Grande Guerra. A Guerra do Ultramar constituiu uma epopeia recente e que marcou gerações de portugueses que cumpriram ordens e denodadamente lutaram e cumpriram. Não obstante os avisados ventos da mudança que varriam os impérios, foi com jovens, dignidade, sacrifício, coragem, valentia que se lutou por Portugal. Hoje, a guerra voltou à Europa e, embora esteja localizada, exigiu já medidas militares por parte dos países europeus, tendo Portugal, entre outras ações, enviado forças para o leste da Europa. A recordação e a análise destes factos históricos e recentes tornam imperativo evocar e enaltecer a gesta generosamente escrita ao longo dos tempos por esses bravos soldados filhos de Oliveira das Mães. Para nós, o ontem não se esquece e não se apaga. Revive-se. Na nossa juventude, cada vez mais distante, Portugal foi-nos chamar onde cada um de nós estava. Pediu-nos que interrompêssemos os nossos sonhos, largássemos as nossas famílias e os nossos amigos, adiássemos os casamentos, abandonássemos o mundo em que tínhamos nascido e crescido. Portugal pediu-nos tudo o que lhe podíamos dar e nós, que lhe respondemos com o nosso sim, demos tudo com generosidade, em conformidade com o juramento do dia feito. Partimos jovens, aprendemos a combater. Os que deram regressaram precocemente envelhecidos pela experiência vividas e nenhum regressou igual, nem física nem psicologicamente, mas ainda hoje permanecemos combatentes, orgulhosamente combatentes por Portugal. Por isso defendemos a paz. Não podemos deixar de referir, de acordo com os sentimentos realizados dos combatentes, que os governos da nação esqueceram durante muitos anos os seus combatentes. Embora o recente Estatuto do Combatente tenha obtido acolhimento do governo 46 anos depois do fim da guerra, fez de uma forma tímida, com promessa de constituir um primeiro passo legislativo. É notório o diminuto apoio social e à saúde que dispensou aos seus filhos, tantos anos após o regresso da Alembada. O Estatuto quedou-se distante do proposto pela Liga dos Combatentes ao Governo. A Liga dos Combatentes fez posteriormente propostas públicas ao Governo na Assembleia da República da revisão do Estatuto em 2021, em 2022, 2023, voltou a fazer em 24 e 25, voltou ao Governo no âmbito da saúde e do apoio social. Registramos com satisfação a decisão do Sr. Ministro atual da Defesa Nacional, Dr. Nuno Melo, e do Governo em garantir o apoio à saúde, decidindo a gratuitidade dos medicamentos para os combatentes pensionistas a 100% e 90% dos combatentes que utilizam medicamentos psicofármacos a partir de janeiro deste ano. A Liga dos Combatentes conseguiu também a admissão dos membros da Liga dos Combatentes ao Hospital das Forças Armadas de Lisboa e do Porto, com o apoio do diretor do hospital,
dos general-chefes de Estado-Maior das Forças Armadas e do Ministro da Defesa Nacional. Luta de longos anos. Finalmente, decisões importantes no âmbito da saúde, que os combatentes registram com regozijo, é que importa com urgência juntar a revisão da Lei 3 de 2009 e nela o coeficiente especial de pensão, o suplemento especial de pensão e a creche vitalícia de pensão, direitos adquiridos em 2002, nunca revistos positivamente nem na Lei 2009, nem no Estatuto do Antigo Combatente, reduzindo em definitivo em 2002 aquilo que tinha se estabelecido em 2009. A recente decisão da Assembleia da República, no final do ano transato, do ano passado, é frustrante. Garante mais 7 euros por mês, coeficiente especial de pensão, aos 1.700 combatentes sem pensão social e rural, ou seja, 255 euros por mês, vão receber mais 7 euros. É a partir de 2027. E os restantes, cerca de 300 mil combatentes, uns que recebem 75 euros por ano, outros que recebem 100 euros por ano, e outros ainda que recebem 150 euros por ano, conforme estiveram cerca de 1 ano, 2 anos ou mais de 2 anos na frente de combate, não na retaguarda, portanto, nas áreas onde o tempo de serviço contava a 100%, vão ter um aumento de 50%. O que é que isso significa? Em 2 anos. Portanto, só terão esses 50% no fim de 2027. Eu digo-vos-ia, em termos genéricos, que quem tem 75 euros por mês vai receber realmente mais 50 euros em 2027, o que significa que foi aumentado pouco mais de 2 euros por mês. Quem recebe 75 não chega a 2 euros por mês, e que recebe 150 são 4 euros por mês de aumento. Eu tive a ocasião de transmitir ao seu secretário-geral do Partido Socialista, que foi quem fez esta proposta, que esta proposta iria cair nos combatentes com mais uma mão cheia de nada e mais uma esmola de outono. Portanto, a Liga dos Combatentes já transmitiu ao seu Ministro da Defesa Nacional, tendo agradecido o seu empenho pelos medicamentos que eles acabam por receber gratuitamente, que este aumento eu não digo que deveria envergonhar quem propôs, mas deveria envergonhar toda a Assembleia da República. E, portanto, a Liga dos Combatentes vai continuar a lutar para que o direito que foi adquirido em 2002, diminuído em 2009, esquecido em 2020 e agora uma lembrança de um dos partidos apoiado pelos outros e o voto contra do atual governo, levou os senhores a lerem na imprensa, em grandes letras, nós combatentes, nós, quando digo nós, não sou eu, nem os oficiais sargentos de quadro permanente, que não estou a pedir nada para mim. Os quadros permanentes não têm este suplemento especial de pensão. São só os cidadãos normais que fizeram a guerra do ultramar. Na imprensa viram em letras fortes e maiúsculas antigos combatentes aumentados 100% dos seus suplementos especiais de pensão.
toda a gente fica convencida, fomos aumentados, ou que os combatentes foram aumentados a uma coisa que se disse. Os combatentes foram aumentados a uma coisa que os envergonha. E deve envergonhar quem cediu. Portanto, essa é a posição da Liga dos Combatentes, do Presidente da Liga dos Combatentes, e vai continuar a bater-se junto do Governo. A Liga dos Combatentes está convocada para dentro de dias ir à Assembleia da República e é isto que vai dizer a quem nos convocou para lá estar. Termino. Um grande abraço para vós. A Liga tem 123 núcleos espalhados pelo país. Por isso, eu me divido por esses núcleos e por quem me convida para estar presente e, portanto, não posso vir aqui todos os anos. Estou aqui este ano, mas estou a falar noutro núcleo, estou a faltar com certeza noutro núcleo que também evoca os seus aniversários. Nestes fins de semana, sempre sábados ou domingos, ou seja, eu trabalho de segunda a sexta, mas depois continuo a trabalhar no sábado e domingo, e por isso aqui estou. Onde por estas horas estava na Associação dos Fuzileiros, passou a ser um dos nossos núcleos. Fizemos um protocolo com a Associação de Fuzileiros, que é mais um dos nossos membros. Nós passamos a ser membros da Associação dos Fuzileiros e os fuzileiros passaram a ser nosso membro. Assim como já é a Associação dos Capacetes Azuis de Portugal, é nosso núcleo e nós somos membros dessa associação. Portanto, as associações, algumas delas descobrem agora aquilo que já devíamos ter feito há mais tempo. Estamos todos a lutar da mesma maneira, juntos e não cada um por seu lado. Meus caros amigos, um prazer estar aqui convosco hoje. Espero que continuemos no almoço a trocar impressões. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema que queira que eu possa resolver ou tentar resolver, pelas vossas ordens. Muito obrigado a todos.